Enfim, essas paredes que vocês estão aqui agora e o teto foram construídos, eu não sei se vocês sabem disso, pelas mãos da própria torcida, num sistema de mutirão. Isso faz realmente do Majestoso um estádio extremamente único, a nível global e muito emblemático, para vocês saberem que quando vocês entrarem nesse estádio, vocês estão representando milhões e milhões de pessoas que têm esse clube realmente dentro do coração. Então, do ponto de vista da área comercial, de marketing, contem comigo, sejam bem-vindos e escrevam a história de vocês no nosso magnífico livro do futebol pontepretano. Pessoal, agora nós vamos dar licença e deixar para vocês. Quem interessa, né? Tá certo? Obrigado. Obrigado, senhores. Pessoal, passa por meio, por favor. Não, vai entrar mais dois. Ah, tá. Vai começar aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vai. Bom dia, Everton, Pedro Piscinato, da Rádio da TV Bandeirantes. Primeiramente, seja bem-vindo à Ponte Preta. Gostaria que você se apresentasse ao torcedor pontepretano, falasse um pouco sobre sua carreira até chegar aqui na Ponte Preta e também suas características de jogo. Bom dia, Pedro. Então, meu nome é o Everton, tenho 23 anos, sou natural de Goiás. Eu fiz minha base inteira no Cruzeiro, desde os 13 anos. Estreiei no profissional lá, fiz acho que 20 jogos, se não me engano. Fui emprestado para jogar o estadual para o Atlético em 2024 e para o Betim ano passado. E depois do Betim, ano passado, eu fui emprestado para o Vila Nova, que eu fiquei o ano passado inteiro, fiz 19 jogos pela Série B. E renovei agora com o Vila 2 anos e agora vim emprestado para a Ponte. Minhas características... assim, na verdade eu não gosto muito de falar sobre, eu prefiro que a torcida veja no campo, mas sim, posso falar que empenho e dedicação não vai faltar e pode esperar isso de mim. Minha pergunta é para o Márcio Silva. Márcio, o Pedro Lindo do Portal Futebol Interior. É pro outro? Ah, não, fechou. Fechou. Everton, fala pra gente os clubes que você já jogou no Brasil e também como que é a sensação de estar jogando aqui na Ponte Preta. Então, como eu falei, eu joguei no Cruzeiro, no Atlético, no Betim e no Vila Nova, por último. E, cara, a sensação é a melhor possível, né? Como o Ricardo falou, a Ponte Preta é um clube gigante, um clube muito histórico no Brasil. E estou muito feliz e motivado por estar aqui e por representar essa camisa. Fernando César, da Rádio Central. Everton, gostaria que você falasse como que surgiu essa ligação com a Ponte Preta, como que foi a negociação. Você agora tem vários jogadores também aí de zagueiros, o próprio Márcio, tem Lucas, tem o David Braz, para brigar por essa titularidade aí, como que vai ser? Então, o Vila Nova me comunicou que tinha o interesse da Ponte Preta e eu acabei aceitando já de cara, porque, como eu acabei de falar, é um clube muito grande e eu vim pela oportunidade, vim para somar, vim para fazer meu trabalho e tentar conquistar meu espaço naturalmente dentro de campo. E sobre os meus companheiros, não tenho o que falar, são os 4, né, na verdade, são muito bons companheiros. A gente vai trabalhar para evoluir e ajudar a Ponte Preta todos os dias aí. O Everton, prazer, Gabriela Troia do Globo Esporte. Queria que você falasse sobre como a zaga tá, né? Falando aí desse momento. A Ponte Preta foi no mercado, buscou 2 zagueiros. E vocês são jovens zagueiros. Hoje a Ponte Preta tem uma dupla titular mais experiente. O que você especificamente traz com esse sangue novo, essa juventude? O que traz de diferente para essa
Série B. E como que está o entrosamento já com os atletas? Vocês já vinham treinando, não tinham sido apresentados e anunciados, estava aguardando, né, aquela liberação, cair no bid, mas já estão há um tempo trabalhando com o grupo, né? Obrigado. Na verdade, eu cheguei junto com o Márcio faz 3 dias, 3, 4 dias. A gente foi muito bem recebido por eles, o Edu, o Lucas Cunha, o Palácio também. Mas assim, eles são caras do bem demais, receberam a gente super bem, já tem assim, uma troca de ideia muito boa. E eu acho que a gente só tem a somar, e correr atrás dos objetivos da Ponte Preta. Passar pro Márcio. Márcio, bom dia, seja bem-vindo também à Ponte Preta, já conhece Campinas, estava aqui até há pouco tempo. E quando você ainda defendia o Guarani, você acabou tendo uma lesão de ligamentos, ficou muito tempo afastado. No ano passado jogou pouquíssimos jogos, esse ano jogou um pouquinho mais com a camisa do Botafogo. Como você está fisicamente? Está pronto? Está apto? Já fica à disposição do técnico Rodrigo Santana para essa partida de quarta-feira contra o Ceará? Bom dia. Eu tô bem, tô me sentindo bem. Nesse ano fiz 13 jogos. Fisicamente eu me sinto muito bem. Eu não tenho nada a falar sobre eu estar mal fisicamente. Estou muito bem. Vão ver dentro de campo, quando eu estiver dentro de campo, vão ver que eu tô bem. Vim aqui para somar, para ajudar o grupo. Espero bater as metas do clube. Espero bater no final do ano, tá com as metas cumpridas. Márcio, Pedro Lino do Portal Futebol Interior, como que foi a sua negociação para sua vinda aqui na Ponte Preta, se você tem alguns amigos no time que jogam aí? Então, foi muito rápido. Meu agente me comunicou numa sexta-feira e numa quarta-feira eu estava aqui. Quando eu recebi o convite, eu aceitei sem nem pensar. É o clube grande da divisão, né, a Ponte Preta. Espero fazer bons jogos aqui, poder ajudar a Ponte Preta. Já tenho alguns amigos aqui, o Just, o David Braz, já pude jogar com ele, o Porfírio, entre o Potker. Fui muito bem-vindo aqui com os jogadores, eles me receberam muito bem. Como eu já te falei, já tem alguns jogadores que eu já conhecia e fui recebido muito bem. E o David Braz, que é da minha posição mesmo, que eu tenho mais convívio com ele, eu tenho muito a aprender com ele, tenho muita experiência e espero somar junto com ele, como todo zagueiro, como todo jogador. Você, apesar de ser jovem, né, já conhece bem a Série B, já disputou pelo Curitiba, Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Guarani. O que você espera da Ponte Preta aí, analisando os concorrentes? Qual que é o objetivo aí da Ponte? Você acredita que a Ponte vai brigar firme pelo acesso? Sim. A Ponte Preta, que nem eu falei, é o time grande da divisão. A gente vai brigar pelo acesso e, Deus quiser, no final do ano vamos estar comemorando esse acesso junto com toda a torcida, junto com os jogadores. Vai conseguir bater essa meta. Márcio, hoje olhando para os números da Ponte Preta, é claro que vocês estão chegando agora, vocês não têm nenhuma responsabilidade sobre o que já passou, mas a partir de agora mudar um começo que foi muito ruim de ano, né? A Ponte Preta tem só uma vitória na temporada e já começa a estatística não tão legal nessa Série B, já que o aproveitamento comparado aos outros times está muito abaixo. O que vocês podem fazer de diferente? Um elenco que passou por uma grande reformulação, 14 jogadores contratados. O que fazer de diferente e principalmente defensivamente? Quais já foram os ajustes que vocês puderam ver que o Rodrigo Santana fez aí na equipe para sofrer menos gols, ter uma solidez defensiva, para isso também agregar lá no ataque? Que nem você falou, a gente não veio de um bom ano, mas o que passou já ficou para trás do Paulistão. Agora começamos uma nova competição e espero que no final do ano a gente esteja comemorando o acesso, voltar ao caminho das vitórias. A gente que veio contratado agora, a gente veio para somar e ajudar o professor dentro de campo. Se Deus quiser, a gente vai fazer tudo possível para voltar ao caminho da vitória. Passar para o André agora.
Bom dia, André. Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Seja bem-vindo à Ponte Preta. Você está negociando com a Ponte Preta desde dezembro, uma história que vem se arrastando. Tinha tentando a liberação junto ao Paysandu, mas eu acredito que você já está em Campinas, já faz um tempo, não sei se já estava treinando com o elenco, mas como foi esse período aí de estar treinando, de estar aqui em Campinas sem poder ser apresentado oficialmente pela Ponte Preta, ainda negociando essa liberação com o Paysandu e hoje está sendo aqui apresentado oficialmente? Tudo bom, Pedro? Bom dia. Cara, primeiramente eu recebi o contato da Ponte Preta, acredito que em novembro do ano passado. Eu ainda tinha contrato com outro clube, tentei um empréstimo, tentei conversar, porque lá não estava muito legal para mim. Tentei conversar para sair, eles dificultaram, eu não tive outra escolha senão tentar pelos meios cabíveis uma liberação. E, enfim, dificultaram ao máximo, veio se arrastando por esse tempo. Eu não tenho mágoa nenhuma de quem ficou lá, do clube lá. Pô, é um local que eu fui feliz, independente das complicações que tivemos durante o ano. Mas como você falou, na verdade eu sou da capital, né? Eu moro aqui perto, meus pais são daqui. Então, quando surgiu sobre a Ponte Preta, eu quis vir logo de primeira. Estava aqui há um bom tempo já. Não pude treinar com o elenco, não estava podendo treinar, mas estava mantendo minha parte física separada. Então, eu me sinto bem, me sinto feliz de estar aqui. Pô, glória a Deus e graças a Deus chegou o momento de ser apresentado, eu não vi a hora e estou muito feliz. Boa tarde, André. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Como que é para você mudar totalmente, drasticamente do estilo de futebol do Paysandu lá do Pará aqui para o estado de São Paulo, se você tem alguns amigos aqui no elenco da Ponte Preta? Cara, é complicado, né? Meu estilo de jogo pro Paysandu, claro que foi como eu falei, eu não tenho nada para falar de mal do clube, eu não tenho nada contra o Paysandu, inclusive me sinto muito feliz em ter vestido a camisa do Paysandu, né? As pessoas que estiveram lá dentro e a instituição não tem nada a ver. Então, eu me sinto feliz de estar aqui, me sinto bem. Acredito que muda muito o estilo de jogo lá, eles gostam de um volante mais brigador, mais que jogue para a torcida, que nunca foi meu forte. Claro que eu tenho minha vontade, tenho minha raça, mas nunca precisei ficar fazendo mídia para ninguém, né? Eu jogo meu futebol, sou um volante construtor, não preciso ficar batendo no peito e para falar que eu estou jogando para alguém, né? Porque espero que você esteja me entendendo. Mas é isso, muda bastante o estilo de jogo. Eu venho para um clube que precisa muito de qualidade, mas precisa muito de raça também. O histórico da Ponte Preta, a maioria dos volantes que passaram aqui e se deram bem, foi fazendo isso, e é isso que eu venho para fazer, venho para somar, para agregar, e espero que dê tudo certo esse ano. E tenho sim alguns amigos, o Sorriso que está aqui do meu lado, o Rodriguinho. Sorriso? Por que Sorriso? Aí! Moleque Sorriso, carisma 100%, então tenho alguns amigos, o Rodriguinho, o Brian que está aqui também. Então, fui recebido muito bem, a rapaziada me abraçou de uma forma, a maioria sabia do drama que eu estava passando durante esses meses, e quando eu cheguei todo mundo ficou feliz por mim, e isso me faz sentir em casa. Antes do Paysandu, conta para a torcida da Ponte qual foi o seu currículo, onde você começou, onde você jogou, até chegar aqui na Ponte Preta. Cara, eu estreiei no Santa Cruz, joguei, se não me engano, no meu primeiro ano eu joguei 35 jogos como profissional, depois já fui para a Série A, joguei uma Série A, joguei uma Sul-Americana pelo Atlético Goianiense, depois joguei no Operário, fui campeão da Série C com o Mirassol, né? Aí fui batendo confiança depois de um ano ruim que eu tive por alguns problemas pessoais, fui batendo confiança e lá foi quando, para mim, foi minha melhor temporada. Me tornei capitão do clube com 23 anos, titular absoluto, saí de lá com, se não me engano, 12 ou 13 gols. Fora os que não contaram, fiz um gol do meio de campo lá que deram contra. Mas enfim, aí depois do Confiança fui comprado pelo Paysandu, tive alguns problemas lá em relação ao que prometeram e não cumpriram, e eu optei por sair, e hoje, graças a Deus, e muito feliz, estou aqui na Ponte Preta. André, prazer, Gabriela Troia do Globo Esporte. Queria que você falasse sobre especificamente o meio de campo
Como você vem para agregar? Você já disse que não é muito de bater no peito, eu faço isso, eu faço aquilo, enfim, você sabe das suas próprias características e quer provar isso em campo. Mas a gente viu, analisou, é claro que é um começo de trabalho ainda do Rodrigo Santana, mas um meio de campo ainda muito espaçado, ainda falta aquele entrosamento, diminuir os espaços para poder contribuir mais da bola chegar para os atacantes. Desse tempo que você está aqui, né, disse que não pôde treinar de fato com o elenco, mas o que já viu de ajuste, principalmente desse setor de meio de campo, para diminuir esses espaços e fazer com que a bola chegue mais para o ataque? Cara, falando sobre nosso meio campo, eu não poderia vir aqui e deixar de falar de qualidade, né? Temos o Rodrigo, temos o Tarek, temos o próprio Elvis de 10, agora com a chegada do Saravia, do Murilo, cara, é um meio de campo qualificadíssimo. Não poderia vir aqui e deixar de exaltar a qualidade que tem no nosso meio. Se está tendo espaço, se não está, eu estou chegando agora, espero que eu possa, se tiver esse espaço, espero que possa cair no meu colo e eu possa aproveitar, mas isso aí cabe ao nosso professor. Taticamente, cada jogador tem uma característica diferente, mas taticamente quem tem que organizar é o nosso professor. Qualquer pessoa que se perguntar dele, todos falam super bem dele. Eu estou conhecendo ele agora, não conheço o trabalho, mas nosso meio é muito qualificado. Se as coisas não estavam vindo bem, se não estavam correndo bem, cara, o professor chegou para mudar, chegou para organizar, e chegou mais 2 peças, como eu falei, o Murilo e o Saraiva, que nos treinos, pelo que eu pude ver, nosso meio campo vai ser complicado para mim esse ano, mas espero poder ajudar, espero que todos possamos fazer um excelente ano, que Deus quiser terminar o ano da melhor forma possível. Passar para o Rodriguinho agora, vulgo sorriso. Rodriguinho, tenta falar mais próximo do microfone, tá, cara? Boa tarde, seja bem-vindo à Ponte Preta aqui. Você foi um dos destaques da equipe do Lagarto no campeonato estadual. Eu queria, não sei há quanto tempo você está aqui na Ponte Preta, mas como você vê essa briga pela titularidade, pela camisa 9 da Ponte Preta? O Potker, quando foi apresentado, disse que gostaria de jogar como 9. Tem o Brandão também, que foi titular na última partida. Como você foi recebido aqui no elenco da Ponte Preta e como você vê essa briga também pela titularidade, pela camisa 9 da Ponte Preta? Primeiramente, bom dia. Primeiramente, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui vestindo essa camisa grandiosa, que é da Ponte Preta. E sobre a questão da titularidade da posição 9, a gente viu os jogos, querendo ou não, estava acompanhando antes. O professor conseguiu mudar bastante a parte da frente, jogou tanto com um, tanto com 2 centroavantes, então a briga vai ser sadia, vai ser uma briga dentro de campo. Eles me receberam super bem, querendo ou não, tem uma experiência com o Pote, que tem uma juventude com o Brandão, e chega eu para somar. Eu acredito nisso, vim para brigar pela posição, vim para tentar mostrar o meu futebol também, querendo ou não, vem de um clube, de um campeonato um pouco menor e chega aqui em Campinas para jogar uma Série B, uma camisa pesada que é da Ponte Preta, mas bem confiante com minha chegada, confiante com o clube, com o elenco, que tem jogadores espetaculares, então, e passo a passo. Boa tarde, Rodriguinho, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Mesma pergunta que eu fiz pro André, eu faço para você. Como que é mudar totalmente de campeonato, que é o campeonato sergipano, e vindo aqui pro futebol paulista? E também conta um pouco sobre a sua carreira no futebol em geral. Querendo ou não, é uma diferença bem grande, né? É um futebol sergipano e vem para São Paulo, vem para o celeiro do esporte brasileiro, então é tudo que aqui se sai, aqui se vê, então é bem diferente, a intensidade é diferente, o ritmo, mas no dia a dia de treinamento, já venho treinando com a equipe já faz umas 2 semanas, então venho pegando esse ritmo, está igual todos da equipe. E sobre minha carreira, eu fiz minha base no Atlético Mineiro, 8 anos, fui transferido para o Avaí, do Avaí para Chapecoense, onde me profissionalizei, pude jogar minha primeira Série A, pude fazer meu primeiro gol como profissional pela Chapecoense. Depois disso rodei bastante, tanto fora
quanto dentro do Brasil. A cada passagem fui tendo mais bagagem, tendo mais experiência, querendo ou não, tenho 24 anos, mas rodei bastante, entendi um pouco do futebol, tanto nacional como internacional, e chego aqui para somar. Chego aqui para somar no ataque, somar como um segundo atacante e como um 9. Rodriguinho, você vem de um time menor, né? Campeonato Sergipano, chega na Ponte Preta. A Ponte Preta é uma vitrine, a gente sabe que se jogar bem aqui, vai conseguir bons contratos. O que você espera? Ser titular? Já conversou com o Rodrigo? Ou está aguardando uma oportunidade? Seus companheiros de ataque ali, como que você vê a sua chance de jogar bastante nesse time aí? Então, como você disse, né? É uma vitrine enorme, a gente sabe, né? Que a Ponte Preta tem essa camisa pesada no futebol brasileiro, então para mim é uma felicidade imensa estar aqui, tá com esse elenco maravilhoso. E sobre essa diferença, eu não vejo muito problema, pois todos os lugares que eu passei eu consegui fazer meus gols, consegui performar da maneira do meu 100%, então não vejo problema algum. Aguardando, trabalhando para tentar conseguir o meu espaço no time, para conseguir alguns minutos. Pode ser agora ou pode ser no próximo jogo, mas trabalhando para conseguir meus minutos. Rodriguinho, prazer. Gabriela Troia do Globo Esporte. Você foi o vice-artilheiro do Sergipano, fez 4 gols em 9 jogos e chega num time que tá precisando de fato fazer gols. Ponte Preta tem só 5 gols em 11 jogos, o ataque tem vivido ali um período de seca. Como que é pra você, de certa forma, chegar com essa responsabilidade de também empurrar a bola pra rede, já que chega com esse status aí de vice-artilheiro, tá com sede de gol ainda? Cabe mais golzinhos nessa temporada? Claro, esse é o foco, né? Querendo ou não, eu vim pra cá pensando nisso, vim pra cá pensando em fazer meus gols. Essa é uma das minhas qualidades, minha finalização, então confiante. A sede de gol nunca pode acabar para um atacante, ainda mais eu que sou um garoto novo ainda, tenho muito tempo ainda de futebol, então estou muito feliz e confiante para balançar as redes e ajudar a Ponte Preta. E me fala mais desse apelido Sorriso aí, que seu amigo soltou. Isso daqui vem de longa data, querendo ou não, o André é um amigo que a bola me deu, um irmão quase, né? E foi pelo carisma, pelas entrevistas até que eu dei no Confiança lá, por sempre falar sorrindo, por sempre estar com a autoestima lá em cima. O meu dia a dia é assim, eu sou assim. Espero que vocês vão ver mais vezes eu por aqui, desse mesmo jeito, sempre sorrindo. E ele gosta. Tem alguma coisa diferente aqui, a carinha dele foi... Não, agora, qual que é o apelido dele? Ele soltou o seu... Não, eu falo só que ele é o cracaço, né? Ele é o nosso fenômeno. Mas é isso, gente, levar a vida na alegria, né? Não tem maneira melhor. Vocês não tem noção como esse moleque é. Depois do primeiro gol, vocês vão ver, eu tô muito feliz. 24 anos por isso, velho. Vai quem quer que levar pra fazer a foto? Por favor. Eu tô indo aí.